Então, o meu artigo, eu escolhi o tema Utilização da pesquisa operacional para a otimização do mix de produtos na produção de picolés em uma empresa de Foz do Iguaçu, Paraná. Nem me apresentei, né? Meu nome é Miriam Michele Rosa da Rosa. Minha matrícula 78292, o curso Engenharia Agroindustrial Agroquímica na FURG do campus de Santo Antônio da Patrulha, e estou cursando a disciplina de pesquisa operacional com o professor Cassiano. Então, assim, como que começa esse artigo? Eles começam com uma introdução bem básica, onde ele diz um dos problemas encontrados para a produção de picolés em uma empresa. Deixa eu só virar o telefonezinho assim, para ficar melhor, isso. Em uma empresa do ramo de picolés, em uma empresa do ramo de picolés, localizada em Foz do Iguaçu, Paraná, está relacionada ao mix de produção e a receita de cada picolé, pois existem diferentes sabores e modelos, exemplos de produção e custos distintos, então eles têm bastante problemas. Então, este artigo, o presente artigo, ele é uma análise de como otimizar a produção dos mesmos, chegando a uma solução ótima para o aproveitamento de mão de obra, maximizando as receitas sem negligenciar cada restrição aproveitada a cada sabor e tempo de produção. Então, todos os dados utilizados para o processo de modelagem, eles foram obtidos por meio de entrevista com um dos sócios, Não foram com todos os sócios, foi com um dos sócios, e por dados fornecidos pela empresa. Para chegar na otimização do produto, foram estabelecidos pelo contexto e cenário, ou seja, apresentar conceitos a respeito da pesquisa operacional. Aí agora, de acordo com Oliveira, 2010, a pesquisa operacional, que é PO, a gente sempre abrevia como PO, é a ciência aplicada formada por um conjunto de técnicas que visa a determinação das melhores condições de aproveitamento dos recursos em uma situação na qual estejam sob restrições econômicas, material, humana e atemporal. Então, no caso dessa pesquisa, o objetivo desse artigo é encontrar, com auxílio da pesquisa operacional, um valor ótimo para o problema de mix de produtos em uma empresa no segmento de alimentos comestíveis, gelados, no caso de uma fábrica de picolés que produz 3 classes de produtos, que são de frutas, cremosos e recheados. Então, continuando aqui, dessa forma procurou-se identificar as peculiaridades dos processos em questão, estabelecer um modelo matemático que viabilize a otimização das receitas, caracterizar o mix de produção e auxiliar o processo de tomada de decisão através de conceitos de programação linear. Deixa eu focar mais um pouquinho aqui, isso. De programação linear, utilizando a ferramenta Solver, que é disponível como suplemento do Excel. Para que seja possível ter resultados a partir da pesquisa operacional, da pesquisa operacional, a partir do Simplex, um algoritmo muito utilizado, geralmente utilizado com auxílio de equipamentos e programas computacionais, conforme Hewlett e Lieberman, 2013, se encaixa da melhor forma para a resolução do problema, que se obtenha um valor hipotético que auxiliará na tomada de decisão para se obter um resultado ótimo na receita do fabricante de picolés.
Então, aqui no referencial teórico, o que diz? Diz basicamente o que é pesquisa operacional, o termo, né, da pesquisa operacional, como que foi feito para ser feito esse projeto todo, dessa pesquisa toda. Depois tem a figura 1 ali, que é a modelagem matemática da produção linear. Basicamente, PO, a gente meio que não é decorar isso, mas a gente já é acostumado já com essa formulazinha, com essa imagem. A fonte é de Garcia, Guerreiro e Corrar, de 97. Então, a função objetiva ela serve para medir o comportamento do sistema, ou seja, o quanto será gerado de lucro, ou para reduzir os custos. Se o objetivo for maximizar os custos, as restrições garantem que essa solução seja de acordo com as limitações técnicas impostas pelos sistemas da empresa. Aí o problema do mix de produção da empresa faz parte da programação linear, consistindo em determinar o objetivo ótimo, por exemplo, o maior lucro possível ou a maior receita de venda que se pode alcançar com a produção de N unidades de determinado bem ou serviço em situações nas quais os recursos disponíveis, quantidade de dinheiro, mão de obra, matéria-prima, máquinas de produção, instalações, demandas no mercado, e etc., são limitadas ou escassos. Então, aí aqui de novo fala que foi utilizado o Solver, né, que é o suplemento da Microsoft Excel, conforme o manual do usuário do Microsoft Excel 2010 foi utilizado. E aí foram testadas ferramentas de teste de várias hipóteses para poder encontrar um valor ideal, máximo ou mínimo para uma fórmula em uma célula objetiva conforme as restrições ou os limites sobre os valores de outras células em formas de planilha. Então, como eu disse, os materiais e métodos. Neste trabalho, a metodologia foi matemática e o estudo de caso sobre a produção foi sobre a produção de picolés em uma fábrica de pequeno porte localizada em Foz do Iguaçu. E em 2005 ele define o estudo de caso como averiguação empírica, onde se analisa os acontecimentos da vida, principalmente aqueles que são evidentes no contexto que estão inseridos. Então, a técnica de pesquisa utilizada para o estudo de caso foi a realização de entrevistas com o colaborador diretamente desenvolvido no processo produtivo. A coleta dos casos foi realizada por entrevista e, apesar da produção ser feita da forma artesanal, também é necessária a constatação da manufaturabilidade do produto, ou seja, a facilidade em produzi-lo, atendendo às restrições de custos e qualidade. Então, para a modelagem matemática, usou-se a técnica de programação linear através da ferramenta Solver do Excel para estabelecer um modelo matemático que viabiliza a otimização de receitas de picolés, diminuindo gastos e maximizando lucros das empresas. Então, continuando, quanto à descrição da localidade e da produção do processo, é o que eu falei, né? A localização é na cidade de Foz do Iguaçu, no interior do Paraná, e ela produz e vende em um atacado de picolés cremosos, frutados, que é a base de água, e também recheados na cidade e na região. A empresa ela possui 6 funcionários, dos quais 5 atuam nas diversas atividades do processo de produção e uma somente na atividade de embalagem dos picolés. Todos trabalham 6 horas por dia, de segunda a sexta.